Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juari Santiago, né? E como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo esse slide, tá? E hoje, pessoal, vai chegar a parte mais legal do nosso curso, que é a parte do Shell Script, tá? Desde as primeiras aulas que eu falei para vocês, né? Que a gente já dá uma introdução de conceitos, de permissões, de backup, de sudo, né? A gente viu um monte de conceitos e um monte de comandos que poderão ser utilizados em conjunto para a gente criar um softwarezinho, criar um programinha. E esse programinha é uma sequência de comandos, né, que a gente chama ele de shell script, tá bom? A partir desse momento, né, como eu falei para vocês, é importantíssimo que vocês tenham alguma noção de fundamentos de programação. Entenda como é que funciona o conceito de variável, o conceito do if, do else, né, de estruturas de repetição, estruturas condicionais, tá? Porque, afinal de contas, o nome do curso é para programadores, né? Não é um Linux para iniciantes, tá? Então, se você se nesse momento você tiver alguma dificuldade, eu aconselho vocês a darem uma olhada em vídeos de fundamentos de programação, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Seguinte, primeira coisa que eu quero falar para vocês, o que é o Shell Script, né? Então, vocês já escutaram muito durante esse curso isso aqui, que o Shell é a interface entre o usuário e o kernel, né? E junto com esse conceito que nós aprendemos, a gente começou utilizando o Bash, que é um tipo de Shell. Existe o Bash, o ZSH, o Fish, né? Se eu não me engano, o POSIX também é um, tá? E a gente viu que com o Bash, a gente usa o terminal abre o Bash, e o Bash fica esperando a gente executar comandos, assim. Esses comandos vão desde listar o que está na pasta, criar uma pasta, criar um arquivo. Por exemplo, né, ó, como é que a gente faz para listar o conteúdo da pasta /home/Juari? A gente usa o ls. Criar uma pasta, backup, botei errado aqui para ter um tempo final, backup. E aqui, se eu quiser, por exemplo, pegar tudo que está na pasta lá da etc pswd, né, que são as informações dos usuários, e quiser compactar usando o gzip, né, assim, no arquivo usuários.tar.gz. Tudo isso a gente viu, certo, pessoal? Só que o que a gente não viu ainda é como é que a gente faz para utilizar todos esses comandos de uma vez só, que é a mágica do negócio. Pode, por exemplo, eu, quando desenvolvi um sistema, certo? Está até hoje aqui online, esse sistema é o nurse.com.br. Esse sistema eu hospedei na AWS. E toda vida que eu tinha que fazer alguma alteração no código desse programa que eu fiz, eu tinha que usar o SSH para me conectar ao terminal da AWS. Aí depois eu tinha que criar as pastas lá. Aí eu copiava as pastas, né, com os arquivos do meu programa, do meu computador para o computador que estava remoto. Tinha que parar o serviço de um servidor web e tinha que reiniciar esse serviço com os novos arquivos que eu criei. Então, com o Shell Script, essa sequência de comandos, esse monte de coisa que eu tinha que fazer, eu automatizei. Eu criei um arquivo, certo? E nesse arquivo eu digo qual é a pasta que tem que pegar, o que tem que compartilhar, o que tem que compactar, como, para onde que eu envio, tá? E fazer um Shell Script com esses comandos que eu tenho que utilizar de forma muito repetitiva, facilitou muito a forma como eu desenvolvo esse software, né? Esse sistema web. Toda vez que eu faço uma pequena alteração, o que é que eu faço? Eu vou lá e executo esse meu arquivo Shell Script, tá? Ou seja, se a gente botar tudo direitinho na pasta, não mudar os valores, não mudar as variáveis, ele sempre vai funcionar de boa e vai informar para você se der algum erro, tá? Então, ao invés da gente fazer, por exemplo, isso aqui, né? Eu quero listar pasta, quero criar um diretório e quero compactar um arquivo. Ao invés de fazer isso numa sequência, por exemplo, se você é um administrador do sistema, e precisa fazer isso regularmente, usando, por exemplo, o nosso ET. Lembra do ET e do cron que a gente viu? Então, utilizando tanto o ET quanto o cron, a gente pode rodar um script de forma que a gente defina o horário do dia e quantas vezes. Tá vendo como tudo se interliga? Por isso que primeiro eu mostrei esses conceitos, né? De processo, como é que cria, como é que executa, como é que eu faço para agendar alguma coisa, e agora a gente vai de fato criar esses scripts, utilizando toda essa estrutura que a gente aprendeu no curso até agora, tá? Então, como eu falei aqui, ó, ao invés de termos que lembrar e executar uma sequência de comandos, podemos juntar todos esses comandos em só um arquivo, que é um arquivo de Shell Script, é um script, tá? Por exemplo, ó, os mesmos comandos que eu tinha aqui, ó, eu coloquei aqui, tá vendo? E aí eu só adicionei essa linhazinha aqui, ó, que é bin/bash, tá? Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Então,
quero que vocês entendam de cara isso. Que ao criar um shell script, eu estou utilizando os comandos que eu sempre utilizei no terminal. Não tem nada de novo. A única coisa é que eu posso, por exemplo, executar uma sequência de comandos, eu posso verificar coisas, eu posso pedir para o usuário digitar informação, tá? É um programa interativo com o usuário, em vez de você ter que ficar só executando no terminal. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz para criar um script, né? Esse arquivo. Cria um arquivo e escolha o nome do seu arquivo, preferencialmente usando letras minúsculas, sem símbolos, né, extravagantes e sem espaço em branco, tá? Porque facilita na hora que a gente está no terminal para poder executar um comando específico. Eu não preciso, se tiver espaço, eu preciso colocar aquele comando entre aspas, entendeu? Então evitem fazer isso. Por exemplo, eu posso ter um arquivo chamado automação.sh, posso ter um arquivo chamado backup diário.sh. Uma coisa que muita gente faz também, eles chamam isso aqui de notação de camel case, que é o quê? Eu tenho duas palavras juntas, né? Aqui, ó, backup diário. Então, eu começo sempre com a letra minúscula e as próximas palavras eu coloco com a letra maiúscula a primeira letra. Então, ficaria backup, aí o Dzinho maiúsculo, diário, tá? Mas nada de símbolos extravagante ou espaço, pessoal. Facilita bastante deixar assim, tá? Porque, afinal, na hora que a gente for executar um script, se eu for colocar, por exemplo, backup diário.sh e colocar, eu criei um arquivo com esse nome aqui, e se eu for chamar ele com backup diário com B maiúsculo, vai dar erro, porque o arquivo não existe. Isso se chama case sensitive, que é o quê? Ao criar uma variável, criar um nome, se eu mudo só a letra para maiúsculo e minúsculo, isso já é outro arquivo. Então, backup diário.sh com B maiúsculo já é outro arquivo, tá bom? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar um arquivo como a gente cria qualquer outro. Tem gente que não coloca esse SH no final, mas eu gosto de colocar só para poder informar que é para mim orientar que é um arquivo de script, tá? Não precisa colocar, mas coloque, é melhor. É questão de organização. Pronto. Então a gente cria esse arquivo, pode ser com touch, pode ser com nome, do jeito que vocês quiserem, e a gente vai abrir esse arquivo e a primeira linha, que a gente chama essa linha de shebang, tá? Não sei o que significa shebang. Não pergunte, só sei que o nome é esse, certo? Então, o que é o shebang? O shebang é a primeira linha do arquivo que informa qual vai ser o bash que vai executar esse arquivo. Tá? Então, por exemplo, eu estou dizendo que preferencialmente eu quero que o /bin/bash seja o shell que vai executar esse arquivo. Então, a primeira linha é isso aqui. E embaixo a gente bota todos os comandos, ls, backup, o tar, o cron, pode fazer tudo, tá? Depois que a gente cria, pessoal, a gente vai precisar tornar esse arquivo, né? Por exemplo, criei o arquivo automação. A gente vai ter que tornar ele executável. Então, chmod mais x, automação.sh. Primeiro ponto, se a gente não tivesse entendido o que era a questão de privilégios e permissões, a gente se bem não saberia o que é isso aqui, né? chmod mais x automação. Então, isso aqui é uma crítica, né, a muitas formas que as formas como as pessoas aprendem o Linux. Muita gente diz assim, caramba, o que é que tem a ver chmod mais x no nome do arquivo? Que coisa absurda, ou seja, muita gente só copia e cola, porque em todos os tutoriais eles mandam você fazer isso, mas só que como a pessoa não sabe exatamente o que ela está fazendo, ela pensa assim, caramba, que coisa complexa, que eu tenho que decorar um monte de coisa. Mas aqui não. Por exemplo, se eu disser para vocês que cria um arquivo e diga que ele é executável, vocês vão saber. Usar até, inclusive, outros números aqui, né? Ó, em vez de ser um modo simbólico, poderia ser um modo absoluto, né? Tá? Beleza. Então, criei o script, criei um arquivo, coloquei a primeira linha como /bin/bash, sendo que aqui pode ser /bin, user, /bin, /zsh e tal, podem ser os outros shells, tá? Estou colocando aqui porque a gente está utilizando o Ubuntu. Eu estou utilizando o Ubuntu nessas nossas aulas. Então, vou usar o /bin/bash, que é o que já vem instalado nele. Tá. Criei o arquivo, coloquei a primeira linha e disse que ele vai poder ser executado. E agora a gente vai executar o arquivo. Pessoal, tem 3 formas da gente executar o arquivo, certo? A primeira é utilizando o caminho completo, né? Ó, /home, /joari, /desktop, faltou o aqui, desculpe, /automação.sh. Esse é o caminho completo. Então, se eu for no terminal e executar esse comando aqui, digitar esse que apertar Enter, ele vai executar, tá? Vale lembrar uma coisa. Todas as pastas, na hora que eu digito isso aqui, todas as pastas, né, desde o começo até o final, elas têm que permitir que eu possa executar, tá? Ou seja, eu tenho a permissão do arquivo, mas também tenho a permissão da pasta, certo? Então, essa pasta tem que permitir executar, essa tem que permitir, essa tem que permitir, e o arquivo também tem que permitir, tá? Pode acontecer de vocês não conseguirem executar e dar um erro de permissão. Aí você pensa, pô, professor, eu já disse que o arquivo pode ser executado,
na hora que eu vou digitar isso aqui não dá certo. Então, você tem que olhar o caminho completo, tá? Então, muito complicado, né, fazer isso. A gente acaba digitando mais, ainda tem que verificar isso, né, questão de permissão. A segunda forma, pessoal, que eu estou no terminal, eu posso utilizar o nome do bash, do shell que eu estou utilizando, e o nome do arquivo. Né? Viram nas aulas passadas que eu posso estar rodando bash e abrir o ZSH? Né? Assim como eu posso abrir o SH, e assim vai. Tá? E a terceira forma, que é a forma que todo mundo aprende, todo mundo ensina dessa forma, é a forma sugerida, né? E eu, inclusive, eu quero que a gente use essa, que é o quê? É utilizar ponto barra, por exemplo, eu estou na pasta desktop já, né? E aí eu boto ponto barra e o nome do arquivo. Então, esse ponto barra quer dizer o quê? Que eu vou executar um script que está no meu diretório atual. Ponto significa o diretório atual. Ponto, ponto, diretório acima, tá? Então, por mais que vocês saibam essas duas formas que eu mostrei para vocês, foquem nessa última aqui. Ponto barra e automação.sh. Tranquilo? Então, beleza. Já criamos o arquivo. Já botamos o shebang lá no começo do arquivo, dizemos que ele é executável e executamos, tá? Então, agora vem a questão dos comandos, das variáveis, das estruturas que a gente pode utilizar dentro desse arquivo, beleza? Então, vamos fazer o que eu falei para vocês. Vamos aqui no terminal, aqui no terminal, e eu vou criar um arquivo, ó, nano automação.sh. Ó, vou colocar a primeira linha, né, que é o comentário, barra bash. Uma coisa, pessoal, todo comando que começa com isso aqui, ó, com esse jogo da velha, o início do programa. O pessoal que já é acostumado com programação, colocar o jogo da velha, o hashtag aqui no começo, significa comentário, tá? Então, a gente pode escrever isso aqui no programa, que isso não vai interferir em nada. Vai servir só para ajudar os programadores que estão mexendo no programa, tá? Então, o início do programa. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó, echo, bom dia, boa tarde ou boa noite. Beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ok. Vou fechar, Ctrl X, vou apertar S para salvar e vou dizer onde é que ele vai ficar. Pronto, beleza. Criei o arquivo com a primeira linha, né? Aqui, automaçãozinha.sh. Então, vou torná-lo executável. chmod. Primeiro, ó, vamos ver como é que ele está com o padrão. ls-l, automação sh. Ó, por padrão, ele só está podendo ler e executar o arquivo, tá vendo? Então, vamos tornar ele executável. Então, chmod. Aí X quer dizer que eu vou tornar executável para todo mundo, o usuário, o grupo e os outros, né? E eu digo qual é o arquivo, beleza? Agora ls, vamos L automação, vamos ver, pronto. Agora todo mundo pode executar, tranquilo? Ele mudou até de cor aqui, né? Ó, o bash, todos os arquivos são executáveis, né? Dependendo da situação, ele muda de cor, tá? Então, beleza. Então, fiz os dois passos. E agora eu vou executar. Ponto barra automação. Vou apertar Enter. Pronto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma olhada nesse arquivo que eu acabei de escrever. Pronto. O programa, a única coisa que ele faz é imprimir na tela isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, pessoal, todos os comandos que a gente faz normalmente usando o terminal, a gente pode colocar dentro desse arquivo aqui, tá? Por exemplo, vamos supor que eu quero trazer a listagem de todos os usuários do sistema. Então, como é que eu faço isso? Ó, vou botar aqui, ó. Aqui. Vamos fazer assim, ó. Listagem de todos os usuários, todos os arquivos de Juari. Pronto. Listagem de todos os arquivos de Juari, tá? Então, eu sei que a listagem dos arquivos de Juari está na pasta /home /Juari, né? Assim? Então, como é que eu faço? ls-l /home /Juari. Eu vou executar o primeiro comando, depois o segundo. Então, ó, eu vou fechar, Ctrl X, sim, eu vou salvar e está aqui o arquivo. Agora, o que, é que eu vou fazer? Eu vou executar no arquivo, automação.sh. Olha o que aconteceu. Listagem de todos os arquivos de Juari e mostrou aqui ó, a listagem, certo? Tá legal? Eu acho muito massa isso. Porque você fica intercalando um monte de comandos e pode fazer um monte de coisa executando só esse comandinho, automação.sh. Tranquilo? Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês quando a gente lida com Shell Script é isso. É como é que eu faço para imprimir alguma coisa na tela. A gente já sabe que comando é esse, é o echo, né? Então, echo, texto de saída. Pronto, primeira coisa que a gente quer saber. Segunda coisa,
Todo programa, a gente precisa interagir com o usuário, né? Assim? E quando vocês já fizeram, como vocês já fizeram a cadeira de fundamento de programação, vocês entendem muito bem a ideia de variável. Variável é uma caixinha que guarda uma informação e ele só guarda uma informação, tá? Então, se eu colocar outra informação nessa caixinha, a informação antiga sai e entra nova. Então, uma variável, obrigatoriamente, guarda um valor, né? Armazena um valor. Então, como é que eu faço para poder pedir para o usuário digitar alguma coisa e eu armazenar essa variável? A gente usa read, espaço e cria a variável, certo? Por padrão, pessoal, tipo assim, com boas práticas, toda vez que a gente for criar a variável, a gente cria deixando ela toda maiúscula, certo? Para que quando a gente bata o olho no programa, já identificou, pois isso é uma variável, tá? Então, eu vou ter uma variável resposta, certo? Por exemplo, se eu colocar essa linha no meu programa, ele vai ficar esperando eu digitar. Isso aqui é a mesma coisa do scanf, do C, e como é do Java? Cara, faz muito tempo que eu não mexo em Java. É o System Scan, né? System Scan, eu acho que é o System Scan do Java, tá? Então pronto. Quando eu preciso armazenar alguma coisa que o usuário digitou, então eu uso o read e o que o usuário digitou depois de apertar Enter, ele vai armazenar nessa variável. Pode ser texto, pode ser um número, tá? E se eu quiser imprimir na tela o que tem dentro da variável, eu vou colocar na frente da variável o cifrão. Então é sempre assim. Quando eu vou colocar alguma coisa dentro da variável, eu não preciso usar o cifrão. Agora, quando eu quero ver o que tem dentro dela, eu boto o cifrão no começo, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos criar um programa, vamos lá. Nano, automação, vou mexer aqui nele. Pronto. Então, o programa, a primeira coisa que ele vai fazer é pedir... Aqui. A coisa que o programa vai fazer é informe seu nome, beleza? E aí eu vou botar read e vou criar uma variável chamada nome, tá? E se eu quiser imprimir o meu nome, né? O que está dentro da variável nome, eu vou fazer assim, ó. Seu nome é... dois pontos. Como é que eu vejo o que é que tem dentro da variável nome? Cifrão nome. E aqui eu coloco entre aspas. Pessoal, por que eu estou colocando entre aspas? Porque o meu comando tem espaços no meio, certo? Ó, como eu tenho espaço, eu tenho que tornar isso aqui tudo uma coisa só. Beleza? Então, ó, vamos fechar aqui, salvar e vamos executar o programa. Então, ele vai dizer, forma o seu nome, Juari, e aí ele diz, ó, seu nome é Juari. Tranquilo? Então, eu mostrei para vocês como o usuário digita e aquele armazenado na variável e como mostrar essa variável, tá? Próxima coisa, né? Como é que eu faço para criar variáveis no meu bash sem precisar ter que o usuário digite, né? A gente não pode criar variável no nosso programa para a gente armazenar informação, para verificar lá na frente, ou então uma informação que precisa percorrer o programa todo, precisa estar acessível no programa todo. Então, como é que a gente faz? Para a gente criar uma variável, a gente bota só o nome dela, pessoal, que a gente quer, maiúsculo, né? Por convenção, bota o igual e diz o valor que a gente quer dentro dessa variável. Muito importante uma coisa, nesse momento, pessoal, não podemos utilizar espaço. Tem que ficar tudo grudado, tudo um do lado do outro. Porque quando a gente está utilizando esses comandos, o espaço como é que eu posso dizer? Ele tem uma função específica no shell, nos comandos que a gente utiliza no shell, tá? Que eu vou mostrar mais pra frente. Então, lembre-se, toda vida que eu for criar uma variável, né, ó, crie todas as variáveis com nome maiúsculo, beleza? E não pode ter espaço. Então, se eu quiser criar uma variável chamada amizade com nome verdadeira, então eu vou fazer isso, né? Ó, amizade recebe verdadeira. E para imprimir, é da mesma forma que a gente aprendeu da forma anterior, né? Ó, é pegar o echo e colocar a variável que a gente quer imprimir com o cifrão na frente. Tranquilo, né? Tá aqui? Pronto. Continuando. Vamos supor que eu queira realizar operações aritméticas, né? Somar, multiplicar, dividir. Pessoal, toda vida que a gente vai fazer essas operações, é necessário utilizar o cifrão, parênteses, parênteses. Eu boto a soma, né, que eu quero aqui, a operação, fecho os parênteses, e o valor disso eu posso colocar em qualquer lugar. Por exemplo, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável chamada conta, e estou descolocando o valor dentro dela, né? Como eu falei para vocês, não pode ter espaço. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu quero que essa operação aritmética seja resolvida primeiro, para depois ser colocada aqui dentro. Então,
Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Quando eu boto eco conta, ele pega o 1 mais o 2, soma e coloca dentro da variável conta. Então, quando eu boto eco conta, fica 3. Tranquilo, né? É bem trivial isso aqui. Tá? Isso aqui é vocês aprender só praticando, pessoal. Estou mostrando, o slide serve como referência para vocês tirarem dúvida, mas vocês têm que botar a mão na massa, beleza? Então, próxima coisa, como é que eu faço para uma variável deixar de existir? Eu quero que o valor, que ela não exista mais. Eu vou usar unset e eu digo o nome dela, né? Ó, no caso, eu boto com um espaçozinho, né? Unset conta, unset amizade. Beleza? Então, a gente já viu como imprimir alguma coisa na tela, vimos como pegar o que o usuário digita e armazenar uma variável, vimos como criar uma variável, vimos como realizar operações aritméticas e colocar na variável, e aqui como apagar uma variável. Beleza? Pronto. Agora, baseado nisso, né, nessas coisas básicas do nosso shell script, eu quero mostrar para vocês detalhes sobre os comandos. Uma coisa que é muito que vocês precisam estar bem alerta em relação a isso. Não sei se vocês já perceberam, pessoal, mas quando a gente utiliza os comandos do shell, a gente não usa parênteses. Já perceberam? Quando a gente está fazendo alguma coisa em C, está fazendo coisa em Java, a gente usa muito parâmetro para função, para essas coisas, né? Mas só que nos comandos do Bash é diferente. Ó. Então, diferente de outras linguagens de programação, o shell não utiliza parênteses para separar o comando de seus argumentos, certo? Mas sim o espaço em branco. O formato de um comando é sempre assim. Pronto. Então, ó, todo comando, vocês podem observar, o cat, o cut, o les, o nano, todos são assim. Eu tenho o nome do comando, eu tenho um espaço onde eu posso usar opções, né? Ó, posso usar ou não, e eu vou ter os parâmetros, certo? Vale lembrar que tanto as opções quanto os parâmetros, a gente chama isso aqui de argumentos, tá? Então, o meu comando recebeu esses argumentos, que é o quê? Ele recebeu as opções e os parâmetros. Então, quando esse programa aqui, pessoal, o ls é executado, o bash vai colocar para esse comando esses parâmetros aqui, essas informações. Então, ele joga para dentro do programa essas informações para que o programa saiba o que fazer. Né? Por exemplo, esse comando, o que é que ele faz? Ele diz que eu quero que ele liste, em formato de lista, né, assim, ó, o diretório /home, o diretório /bin e o diretório /etc/pswd. Faltou dois aqui. Não é assim? Então, meu comando eu sei que funciona dessa forma, tá? Sendo que, como eu disse para vocês, na hora que eu executo esse programa, eu não falei para vocês que é criado um novo processo? E junto desse processo são passadas essas informações aqui, esses argumentos, para que o comando saiba o que fazer. E como é que o comando ls sabe, por exemplo, como é que ele tem acesso a essas coisas? É dessa forma aqui. Então, ó, ao chamar o comando ou um script, certo? Ó, vai lembrar que tanto o script que a gente criou, quanto os comandos ls e tal, tem o mesmo funcionamento, tá? É irrelevante se é script ou se é um comando já do sistema, se é um binário, ele vai executar do mesmo jeito. Assim, vai realizar as operações, né? Lógico que por baixo é diferente, tá? Então, ó, ao chamar um comando ou um script com parâmetros, cada parâmetro é salvo no programa com a criação de uma variável para cada parâmetro, tá? Então, por exemplo, se eu executar o nosso script, ó, automação SH, e dizer que eu quero que esse script receba como parâmetro /home /juari, o /bin e o /tc/pswd, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo como é que eu faço para acessar essas informações dentro do meu programa. É o seguinte, o Bash sozinho vai injetar esses parâmetros lá dentro do programa. Ou seja, ele sozinho vai criar essas variáveis aqui, pessoal. Certo? Onde a variável 1 vai ser o nome do primeiro parâmetro, a variável 2 vai ser o segundo parâmetro, a variável 3 vai ser o terceiro parâmetro e assim sucessivamente. Posso ter 300 parâmetros aí. E ele vai criar para cada parâmetro uma variável. E para a variável 0, ele vai guardar o quê? O nome do script. Certo? Se eu quiser saber qual foi o número de parâmetros passados, ele cria uma variável chamada cifrão. Cifrão? Não, cifrão não, é hashtag, né? Cifrão hashtag, que mostra o número de parâmetros passados. Então, no caso aqui, ó, foram quantos? Foram 3, né? Ó, 1, 2 e 3. E aqui, se eu botar cifrão asterisco, ele mostra todos os parâmetros. Então, ele vai mostrar home, /juari, /bin, /tc, pswd. Tranquilo? Então, observe o seguinte. Ele criou essas variáveis e eu já sei como é que a gente faz para ver o que tem dentro de uma variável. Nós usando cifrão o nome da variável. Então, pronto. Então, vamos supor que a gente quer criar um script que faça isso aqui, ó. Que dentro dele ele tem isso aqui, ó. Mostra o valor das variáveis especiais. Beleza. Então, ó, o nome desse script é cifrão 0.
recebidos, né, ó, tantos argumentos, e aqui ele mostra quais foram os argumentos. O primeiro argumento recebido foi o 1, o segundo argumento recebido foi o 2. Assim? Beleza? Então, ao executar isso aqui, pessoal, ó, o que foi que eu fiz? Eu fiz isso, ó. Ponto, barra automação SH, eu botei barra home, barra oi, espaço, oi. Então, o que ele me diz? O nome do script é automação, né? Ó, porque a variável 0 guarda o nome do script. Foram 3 argumentos recebidos, porque eu disse que eu quero utilizar o cifrão hashtag. É, ó, 1, 2 e 3. E ele disse quais foram os argumentos. Como é que eu faço para o argumento? É a variável asterisco. Ele mostra home, home, bin e oi. O primeiro argumento recebido foi qual? Foi o home. O segundo foi o bin. O terceiro foi oi, e assim vai. Beleza? Tranquilo? Então, como é que eu faço para poder, por exemplo, pegar um programa meu e passar informações para ele? Por exemplo, a gente viu que eu posso esperar o usuário digitar alguma coisa, né? Assim? Mas vamos supor que eu não quero digitar. Eu quero que eu execute o programa já informando os valores, tá? Tipo uma calculadora, tipo isso aqui, ó. Vamos supor que eu quero criar um script que ele recebe 2 parâmetros, tá? Dentro do meu programa, o que é que eu tenho? Ó? Eu vou criar uma variável chamada soma, que ela vai, ó, pegar o valor do primeiro parâmetro mais o valor do segundo parâmetro, vai somar isso aqui, né? Ó, por isso que eu coloquei entre cifrão, parênteses, parênteses. Ele vai somar os 2 parâmetros que eu passei e vai colocar dentro da variável soma. E aqui o que ele vai fazer? O resultado da soma é, ó, cifrão soma. Então, por exemplo, se eu for lá no meu terminal botar automação.sh espaço 2, espaço 1, eu estou dizendo o quê? Que o nome do meu script, que está na variável 0, o primeiro parâmetro está na variável 1 e o segundo parâmetro está na variável 2, não é assim? Porque o programa faz isso sozinho para a gente, o Bash. Então, o que ele está fazendo? Está somando e colocando essa variável. E no final, só mostra o resultado. Soma 3. Tranquilo? Então, só confirmando o que a gente vai ver hoje. A aula de hoje é bem simples. Tem só conceitos básicos de leitura, de criação de variável, de soma e de parâmetro. O que a gente tem que aprender hoje é isso, tá? E eu vou fazer mais esses 3 exercícios aqui com vocês, só para a gente ter uma ideia de como é que vai funcionar isso, a nossa prática de hoje, tá? Se você conseguiu resolver e entender direito o que eu vou explicar agora, você consegue resolver nosso questionário tranquilamente, beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Cria um script que pede o seu nome e a sua idade, e no final vai imprimir na tela. Seu nome é fulano de tal e a sua idade é tal. Beleza, como é que eu faço? Eu vou usar o mesmo script aqui, pessoal, automação, para não ter que ficar criando vários arquivos. Então vamos lá, nano, automação. Vou apagar aqui. Pronto, o início do programa. Vou passar a apagar esse aqui, posso colocar só o comando direto. Vou apagar aqui. E pronto. Informe o seu nome. Informe. Aqui, ó. Eco. Informe a sua idade. Assim, só um textozinho para ajudar. Embaixo eu vou usar read, ó, idade, outro espaço de idade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Imprimindo na tela o nome, estou armazenando a variável nome que eu digitei, né, assim, e estou colocando na idade, a idade, e agora eu vou ter que imprimir aqui na tela, né, ó. O seu nome é, cifra o nome, porque é a variável que eu armazenei, e sua idade é cifrão idade. Tá? Então vamos fechar aqui, vamos salvar, vamos executar. Deixa eu limpar aqui a tela, vou executar aqui, automação. Informe o seu nome, o nome vai ser Pedro. Informe sua idade, 23 anos. Então, ó, o seu nome é Pedro e a sua idade é 23. Tranquilo? Sem estresse nenhum, né? Ó, cria um programa que pede para a gente armazenar, informar o nome e a idade, e no final ele mostra. Tranquilo. Continuando. Segundo, cria um script que recebe via parâmetros seu nome e a sua idade e imprime na tela, ó, a mesma coisa anterior. Seu nome é tal e a sua idade é tal. Tranquilo? Como é que eu faço isso, pessoal? Eu sei que para executar o script eu tenho que fazer assim, né? Ó. Eu disse que tem que receber via parâmetro, né? Assim, então tem que fazer isso, automação.sh, eu boto, sei lá, o meu nome, Joari, minha idade, sei lá, 33. Certo? E ao fazer isso aqui, ó, ao executar esse comando com esses 2 parâmetros, eu quero que apareça. Seu nome é Joari, sua idade é 33. Então vamos alterar esse arquivo para fazer isso. Vamos aqui no nano, automação.sh. Pronto. Pessoal, ao invés de pedir para o usuário digitar,
a gente vai pegar simplesmente o que foi passado via parâmetro, né, assim, e o que foi passado via parâmetro a gente vai pegar e exibir na tela. Deixa eu apagar aqui primeiro. Pronto. Então, a gente sabe que, por exemplo, ó, vou só colocar aqui, se eu fizer isso, ó, barra automação.sh e botar Fernando 21, o que é que eu estou fazendo? Ao executar isso aqui lá no Dash, eu estou dizendo que o primeiro parâmetro vai ser o nome e o segundo vai ser a idade, né? Assim? Então, aqui, ó, o nome é cifrão 1, né? Assim, ó, que é o primeiro parâmetro, e a sua idade é cifrão 2. Assim? Então, pronto, olha aí como facilitou o negócio. Vamos salvar aqui. Lá, e vamos executar. Pronto, olha o que acontece, pessoal, se eu fizer isso. Se eu executar o meu programa sem passar parâmetro nenhum. Olha aí, o que acontece? Ele vai botar zerado. Ó. Seu nome é nada e sua idade é nada. Porque ele esperava receber alguma coisa nessa variável, mas a variável não tem nada armazenado. Então, para eu colocar isso aí, eu faço como? Ó? Eu faço, ó, entre aspas, por exemplo, Juari, Santiago, né? Ó, isso aqui é um parâmetro, por isso que eu coloquei entre aspas, né? E a idade, por exemplo, 33. Aí, ó. Seu nome é Jorge Santiago e cidade é 33. Tranquilo? Então, vimos a segunda forma, que é a gente utilizando os parâmetros para poder passar alguma coisa para o nosso script. A nossa última questão aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Cria um script que recebe via parâmetros 2 números, certo? E em sequência pede ao usuário mais 2 números. Ok, então eu vou executar o parâmetro, eu vou executar automação SH, bota, sei lá, 10 e 12, e depois o programa vai dizer assim, ó, informe o primeiro número, informe o segundo número. E aí ele vai mostrar isso aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele vai dizer assim, ó, o programa recebeu os parâmetros, números, né, ó, os dois que eu digitei. Você informou os números tal e tal, e a soma de todos os números é tal. É assim? Então vamos lá, vamos fazer aqui nosso programa. Limpar a tela, nano automação.sh. Beleza, então de cara eu já sei que eu vou precisar imprimir bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Então vamos utilizar esse eco aqui para fazer logo isso aqui. Primeiro vamos pedir para o usuário digitar as informações, né? Os números. Informe o primeiro número. Informe o segundo número. Tá, então aqui a gente vai criar uma variável read número 1, assim, número 1. E aqui a gente vai colocar outra variável, read número 2, tá? Beleza, então o programa vai começar pedindo para eu informar o primeiro número e o segundo número. Sendo que os outros números que eu recebi foram via parâmetro, foi assim? Então, ó, vamos botar aqui, ó. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Certo? E aí agora a gente vai colocar o quê, ó? Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza. Então, ó, o programa recebeu por parâmetros os números x e y. Então, vamos lá. Então, echo, o programa recebeu via parâmetros os números. Então, o primeiro parâmetro, pessoal, que a gente recebe, ele vai ser o quê? Vai ser o número 1, assim, ó. E 2, é assim? Então, o que acontece? Ó, eu tenho um programa, ele recebe o parâmetro número 1 e número 2. Depois eu vou ter que colocar assim, ó. O programa recebeu, recebeu não. Não, você informou os números A e B, assim? Então, você informou os números. Então, o primeiro número que eu informei, pessoal, vai ser qual? Vai ser o num, assim? E 2. Tranquilo? Então, ó, o programa recebeu, viu, parâmetros números 1 e 2, né? O parâmetro 1 e o parâmetro 2, porque eu vou executar o programa e vou ter que passar parâmetros para ele. E ele vai dizer, ó, você informou os números no 1 e no 2, porque assim que o programa começou a executar, ele pediu para informar dois números, assim? E para finalizar, eu vou ter que mostrar a soma, né, ó. A soma de todos os números então, ó, a soma de todos os números é... Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Posso fazer assim, ó.
Para fazer uma soma, eu tenho que utilizar isso aqui, né? Ó, abrir parênteses, fecha parênteses. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Ó? O num1 mais num2 mais o primeiro parâmetro mais o segundo parâmetro. É assim? Então, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar os dois números que eu digitei, né? Assim, ó, mais os dois números que eu passei via parâmetro, vai somar tudo e vai mostrar na tela. Beleza? Vamos fechar isso aqui. Salvei e terminei. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer agora? Primeiro, eu preciso colocar automação, eu preciso dizer quais são os números que eu vou ter que utilizar. Assim, vou passar por parâmetro. Então, vamos supor que eu passei o número 4 e o número 5 por parâmetro. Beleza? Então, ele pede para eu informar o primeiro número. Então, eu vou colocar o número 10, e ele vai pedir o segundo número, eu vou botar o número 15. Então, pessoal, como é que dá? 4 mais 5 vai dar 9, mais 10 dá 19, né? Assim, 19 mais 15 vai dar 20, 34. Assim, então, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, ó. O programa recebeu via parâmetros, ó, 4 e 5, né? Tá ok. Você informou os números 10 e 15, opa, tá ok. E a soma de todos os números é 34. Tranquilo? Então, eu mostrei para vocês, com esses exercícios, um apanhado de tudo que a gente fez até agora, né, que a gente aprendeu até agora, tá? Como é que a gente poderia alterar, por exemplo, essa questão? Como é que eu poderia fazer? Por exemplo, ó, ao invés de fazer isso aqui, pessoal, de já realizar a soma, eu posso fazer assim, ó. Posso criar a variável soma, né, aqui recebe, vai ser o quê? Vai ser o num 1 mais o num 2 mais o parâmetro 1 mais o parâmetro 2. E fechei aqui, certo? Criei minha variável soma. E aqui, ao invés de ter que mostrar esse negócio aqui grandão desse jeito, né, ó, pode fazer isso, ó, soma. Tranquilo? Então, ó, com essas questões eu mostrei todos os conceitos para vocês, ó, de passagem de parâmetros, de leitura do usuário, de mostrar coisas na tela, de criar variável, de realizar operações aritméticas, certo? Então, o que eu quero que vocês aprendam para essa aula de hoje é só essa pequena introdução aqui, tá? E façam as questões, né, de hoje, que vai ser bem interessante para vocês praticarem, beleza? Então, por hoje é isso, pessoal. Tenham todos um excelente final de semana. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal.